Fala galera que ama o futebol, você conhece a história do Fluminense Futebol Clube? O Flusão, o famoso e lendário tricolor das Laranjeiras, uma tradicional agremiação esportiva que marcou os gramados e os corações daqueles que têm amor ao tricolor. Com uma história campeã, o time de guerreiros é um dos gigantes do cenário nacional e o orgulho dos cariocas. A grandeza do Fluminense é medida pelo seu renome e presença nos campeonatos, sempre ganhando e brigando por títulos. O tricolor é o clube brasileiro que mais disputou campeonatos estaduais e o que mais figurou no G4 dos nacionais, além de conquistas internacionais e olímpicas. Sempre conhecido pelo civismo e patriotismo, seu maior destaque mesmo são as glórias do futebol, sua principal atividade. Fundado em 21 de julho de 1902 pelo anglo-brasileiro Oscar Cox, teve um apoio inicial dos industriais, profissionais liberais e historiadores da época, uma configuração da nova sociedade carioca que surgia. Seu primeiro jogo disputado foi em 19 de outubro de 1902, com uma goleada de 8-0 sobre o Rio Futebol Clube. Começava assim a sua jornada nos gramados. Consolidou-se rapidamente como um dos grandes no Rio, conquistando o Tetra de 1906 a 1909, ainda nos primórdios do futebol brasileiro. Começaram assim a surgir os primeiros craques. Oswaldo Gomes, atacante recordista no início do século XX, levanta 8 cariocas de 1906 a 1919, sendo o primeiro jogador a marcar gol pela seleção brasileira. Em 1919, um feito histórico, o Fluminense constrói o Estádio das Laranjeiras, com capacidade para 18 mil pessoas, sendo casa da seleção e o protótipo da primeira Copa América sediada naquele ano. O Flusão despede-se do seu modesto estádio em 2003, sua última partida oficial adotando o Maracanã como casa dos seus jogos. A década de 20 e 30, o tricolor se desprende daquele estigma de time elitista e se abre às camadas mais populares da sociedade, montando elencos cheios e repletos de negros e mestiços, caindo de vez na graça do povão. Nessa época, destaque para Preguinho, o primeiro brazuca a marcar gol em Copa no Mundial de 1930. O tricolor era soberano, faturando o tricarioca de 36 a 38. Para se ter uma ideia, antes da era Maracanã já havia conquistado 15 estaduais. Era um multicampeão com médias altas e recordes. Em 1949, outro feito. O Comitê Olímpico Internacional concede a Taça Olímpica ao Fluminense, por ser o clube que mais contribuiu para os esportes olímpicos. A década de 50 começa com o tricolor conquistando seu primeiro carioca no Maracanã e, de forma invicta, celebra a Taça Copa Rio de 1952, o embrião do Mundial de Clubes da FIFA. Com um time estrelado por lendas do futebol como Castilho, Mestre Didi, Tele Santana e Orlando Pingo de Ouro, elevava a autoestima do torcedor carioca, ainda de luto pela perda da Copa de 1950. O Fluminense fazia história ao conquistar o torneio Rio-São Paulo de 57 e 60, tendo como destaque o atacante Valdo, maior goleador da história do Fluminense com 311 gols. No fim da década de 60 e início da década de 70, monta a primeira versão da máquina tricolor, conquistando 5 cariocas e sua primeira glória nacional, a Taça de Campeão Brasileiro de 70. Era um desfile de craques, o bom atacante Flávio, o meia Samarone e os tricampeões pela Canarinho Félix e Marco Antônio. Foram acrescidos outros grandes nomes ao time, papando o biestadual de 75 e 76. Anotem aí:
Carlos Alberto Torres, Edinho, Marinho Chagas, Paulo César Caju, Pintinho, comandados pelo monstro Roberto Rivelino, eleito o maior craque da América do Sul naquela época. Os anos 80 foram inesquecíveis para o torcedor. Era a segunda fase da máquina tricolor, levanta o tricampeonato de 83 a 85 e o segundo título nacional de 84, com um timaço tendo o meia paraguaio Romerito, eleito melhor jogador das Américas, a poderosa dupla de ataque Casal 20 com Washington e Assis, e na defesa a segurança de Paulo Vitor no gol, e os gigantes Branco e Ricardo Gomes, além dos meias Jandir e Delay, tudo sob o comando de Carlos Alberto Parreira, uma equipe de muito respeito. O Flusão passa por uma escassez de títulos, que é interrompida com a folclórica conquista do Carioca de 95, com o infame gol de barriga de Renato Gaúcho. Quem não se lembra dessa conquista? Mas vencedor mesmo é você, meu amigo. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, eu preciso muito da sua ajuda para continuar fazendo o melhor para você. Infelizmente, essa foi a última conquista da década. O Flusão é rebaixado em 97 à Série B e com uma campanha horrível cai para a Série C, fato que manchou a história do time de guerreiros. Apesar da dor e frustração da torcida, conduzidos pelo tetracampeão Parreira e por um time cheio de jovens como Roger Flores, Magno Alves e Rony, vence a Série C, sem muito motivo para comemorar. No ano seguinte, após mudanças no regulamento do Brasileirão, são reconduzidos à Copa João Avelange. O time se reestrutura e inicia uma jornada vencedora. Quem não se lembra da era Unimed do Flusão? Uma parceria que durou 15 anos, com muitos investimentos e contratações de peso. Conquistam os cariocas de 2002 e 2005, com estrelas de renome como Beto, Petkovic, Alex Oliveira e o baixinho Romário. Logo em seguida, mais uma glória nacional, a Copa do Brasil de 2007, com um belo time, destaque para Thiago Silva, Carlos Alberto, Thiago Neves, Roger Machado e o comando técnico de Renato Gaúcho. Mesmo com uma relação turbulenta entre diretoria e Unimed, monta um dos times mais vencedores da sua história. Conquistam o Tri Brasileiro de 2010 com uma constelação com o craque Conca, Belete, o multicampeão Emerson Sheik, o craque luso brasileiro Deco e Fred, sua principal estrela, tudo sob a tutela do mestre Muricy Ramalho. Com a base mantida, conquista o Tetra Brasileiro de 2012, sendo um dos melhores e mais bem pagos elencos do Brasil. O Flu nesse período ainda teve craques renomados como Dodô, o Washington Coração de Leão, Gabriel, Rafael Sobis e o goleirão Diego Cavalieri, além de inúmeras joias da base. E falando em base, eu quero fazer uma menção honrosa. A base do Flusão é uma das melhores do mundo, revelando craques em toque de fábrica. O Vale das Laranjeiras em Xerém já revelou craques internacionais como Roger Flores, Thiago Silva, Marcelo, Carlos Alberto, Pedro, Gerson, João Pedro, Ibanez, Fabinho e muitos outros moleques de Xerém. É uma verdadeira fábrica de craques. Nos dias atuais, o tricolor busca a sua reestruturação, atrás de dias gloriosos como o do passado. E após 10 anos sem títulos, ganhou o Carioca de 2022, acendendo a esperança de um dia voltar às glórias e conquistas para a sua apaixonada torcida. Fala galera que ama o futebol, eu tenho outros vídeos sobre o seu time de coração, eu deixo no card, então vai lá. Fui!